Bom, ainda bom dia a todos e me sinto extremamente honrada de sentar à mesa com ministros. Ontem foi um dia muito importante para mim. Eu sempre disse aos meus colegas, minha carne está tremendo e ela ainda não parou de tremer, tendo em vista um evento tão significativo e eu poder dividir aqui a bancada com os nossos ilustres ministros e poder ter o privilégio de ouvir o sempre nosso eterno ministro Levenhagem. E eu também faço uma divergência, vou ousar fazer uma divergência, diferente do nosso presidente, onde ele disse que ele só veio aqui fazer algumas considerações. Não, ele não veio só fazer algumas considerações. Ele veio nos brindar com o seu conhecimento, com a sua simpatia e com a sua humildade, que isso para nós é uma lição mais cara que a gente pode ter. Cada um de nós precisa saber exatamente a nossa posição. E o ministro é uma simpatia, uma coisa humilde, e tudo que ele fala é extremamente aproveitável. E para mim uma grande experiência e que eu carrego comigo esses bons exemplos. Não sei onde está o ministro, mas eu quero dizer que ele, além de ter feito uma excelente palestra, ele nos deu uma grande aula. Então, e agora, eu também, ao lado do ministro Douglas, fico até emocionada e vou ler o currículo e também vai nos brindar com um tema especial, que é falar sobre a reforma, ministro, dentro dessa nossa Constituição Cidadã. Então, peço licença para ler o currículo do ministro Douglas Alencar Rodrigues, que nasceu em Goiânia, é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade também de Brasília e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Aprovado em concurso público para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, realizado pelo TRT 15, em 1990. Passou a integrar o quadro de magistrados da 10ª Região, em 92. Foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, a Matra 10, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Namatra, e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Indicado pelo TST para compor o Conselho Nacional de Justiça, no biênio 2005-2007. Professor dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário IESB. Tomou posse como ministro do TST em 22 de 4 de 2014, em vaga decorrente da aposentadoria do ministro Pedro Paulo Teixeira Manos. Muito bem, então, parabenizando a escola pelo evento magnífico, dando boas-vindas a todos os meus colegas desembargadores e magistrados, advogados, servidores e todos que estão aqui para ouvir agora essa próxima palestra do ministro Douglas. Concedo-lhe a palavra e vamos ter mais uma aula. Muito boa tarde, já passa do meio-dia, muito boa tarde a todos. Uma alegria incontida poder ocupar essa tribuna. Aliás, não é bem uma tribuna, a tribuna está ali, mas falar aos amigos queridos da 15ª Região é algo que me toca profundamente o coração. Cumprimento o meu querido amigo, o ministro Cláudio Brandão, e especialmente a nossa presidente deste painel, a desembargadora Gisela Moraes, que ontem foi eleita para comandar uma das maiores cortes trabalhistas do Brasil e, quiçá, do mundo. Eu tenho, todas as vezes que venho a Campinas, um sentimento misto de nostalgia, felicidade, e aqui comecei a exercer a jurisdição, aprovado que fui em 1990, no concurso realizado pelo Tribunal de Campinas. Vários dos colegas de concurso hoje ocupam, com invulgar brilho, as bancadas dos órgãos jurisdicionais desta corte. E, por vezes, me pego divagando sobre qual teria sido o meu destino se aqui tivesse permanecido. Certamente, ministro Cláudio, seria muito feliz, mas certamente também estaria trabalhando muito, porque na 15ª Região se trabalha bastante. E aqui aprendi a admirar e respeitar
grandes juristas. Juristas como o nosso querido ministro Barros Levenhagen, que, aliás, Excelência volta em seguida, confessou que queria repor a taxa de nicotina, tomar um pequeno café e logo estará entre nós para ouvir também algumas considerações que reservei a ele após ouvi-lo, e gostaria de homenageá-lo. O ministro Barros Levenhagen, uma grande referência para todos nós que exercemos a jurisdição. Eu tive o privilégio de substituí-lo na vara junta, antiga junta de Cruzeiro. Excelência estava convocado ao tribunal e daqui, pouco tempo depois, efetivado, acabou sendo guindado ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu me lembro, desembargadora Gisela, do dia da posse. Não foi neste prédio, foi num outro prédio. O tribunal estava instalado no edifício na Avenida Aquidauã, Aquidaban, enfim. E me lembro do discurso de posse do desembargador Carlos Alberto Moreira Xavier. A desembargadora Thelma deve se lembrar também, desembargador Dezena, desembargador Manuel Carlos, desembargadora Marinês, enfim. Os colegas que estivemos juntos naquele momento pessoalmente histórico e significante. Sua Excelência sempre dizia e exortava os então novos magistrados a jamais desertarem do exercício da jurisdição na sua mais alta significação. Não poderíamos e não podemos banalizar o exercício da jurisdição. Desconsiderar, atrás daqueles calhamaços, autos físicos à época, materializavam disputas, conflitos de interesses, pululavam ansiedades, angústias, expectativas legítimas de nossos concidadãos. As palavras de Sua Excelência ainda hoje ecoam, e aqui o meu primeiro registro ao desembargador Moreira Xavier, que tanta saudade deixou. Evidentemente, o ministro Barros Levenhagen disse que não havia preparado o seu pronunciamento, eu improvisei aqui o meu raciocínio, mas não poderia também deixar de reverenciar a memória de um outro grande magistrado desta região, que foi o ministro Milton Moura França. Sua Excelência também trilhou com grande sucesso a carreira da magistratura. No Tribunal Superior do Trabalho ofereceu uma grande contribuição na resolução dos milhares de casos que nos chegam anualmente, suscitando as mais diversas questões, as mais complexas disputas. Mas eu queria, enfim, homenagear a todos os juízes da 15ª Região. Aqui eu percebi o compromisso com a eficiência, com a efetividade, com o trabalho. Me lembro que, na condição de juiz substituto, o meu porta-mala do carro parecia um arquivo ambulante de autos das várias juntas pelas quais nós, substitutos, atuávamos. Era uma fase bastante interessante, bastante rica, de muito aprendizado. E aprendi, de maneira particularmente expressiva, a exata noção da responsabilidade com a efetividade da prestação jurisdicional. Sempre na 15ª Região se trabalhou muito, e isso é, obviamente, facilmente percebível nos resultados estatísticos que são divulgados ano a ano, e o presidente Fernando Borges também sinalizava o índice de 100%, tanto no primeiro quanto no segundo graus, de jurisdição em termos de produtividade. Eu quero cumprimentar o desembargador Manuel Carlos, também o presidente Fernando Borges, desembargador Fernando, pela feliz iniciativa de celebrarmos hoje os 30 anos da Constituição da República. De fato, vivemos o mais extenso período democrático da nossa história republicana, e é neste contexto democrático que surge, que nasce o debate em torno da conformação constitucional de vários dos preceitos que foram introduzidos pela Lei 13.467. Mas o ministro Barros lembrava, o desembargador Fernando igualmente, a importância do texto constitucional para a preservação da nossa estabilidade democrática. E, evidentemente, todos nós exercemos a jurisdição, muitos de nós fomos formados num paradigma filosófico
jurídico que antecede esse momento denominado no Brasil e no mundo de neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, e aprendemos a respeitar a atividade do legislador. É claro que nós não podemos negar que o texto constitucional representa um conjunto de regras e princípios, normas abertas, princípios são normas plásticas de conteúdo semântico indeterminado, mas sempre passível de determinação a partir das premissas fáticas de cada caso concreto. É claro que a Constituição não é apenas um documento, um simples pedaço de papel que enuncia a estrutura do Estado, a organização política do Estado, a forma de aquisição e exercício do poder, descreve um núcleo essencial de direitos fundamentais, igualmente define políticas públicas que devem ser buscadas por toda a sociedade. A Constituição é muito mais do que isso. A Constituição é um patrimônio cultural, um patrimônio social, e nós devemos lutar pela sua preservação. Mas não podemos também esquecer que a Constituição é composta de regras e princípios. E, como eu disse antes, princípios são verdades fundantes de sistemas de conhecimento, admitidas como tais porque são autoevidentes, ou ainda porque foram empiricamente comprovadas. Essa é a definição de Miguel Reale. Princípios são normas plásticas. Nós temos princípios de densidade muito aberta, muito lata, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos princípios, igualmente, que não indicam, não dão pistas sobre o seu real conteúdo, como o princípio do devido processo legal. E temos outros princípios, por exemplo, sediados no artigo 37 da Constituição, que igualmente anunciam um Estado ideal na esfera administrativa, do poder público, administração direta e indireta, como são os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, entre outros. O que eu quero demonstrar é que a defesa da Constituição é algo absolutamente essencial, central, é algo que nos é delegado a todos enquanto magistrados, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar a importância, o relevo das outras instâncias de poder, como no caso do Poder Legislativo. Evidentemente, o debate que se coloca hoje sobre o que o ministro Barros Levenhagen, em alguns momentos, referiu como ativismo judicial, é um debate central, um debate seríssimo, que pode representar riscos para a nossa experiência democrática. Eu digo isso absolutamente convicto de que não podemos renunciar ao controle de constitucionalidade de normas, em alguns momentos recorrendo a princípios de estrutura ou de estatura constitucional. Mas, ao mesmo tempo, penso que a declaração de inconstitucionalidade não representa algo que possa ser banalizado, especialmente porque, como dito pelo ministro Barros Levenhagen, as normas principiológicas são normas abertas. Invocar-se, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana para afirmar-se que a absoluta inconstitucionalidade da Lei 13.467, a lei da reforma trabalhista, me parece um erro técnico, um erro político grave. E mais, não podemos esquecer que, quando estamos transitando no ambiente da realização ou da concretização de direitos sociais, existem categorias de direitos sociais que são direitos de cunho prestacional, que exigem do Estado posturas, condutas, aportes de recursos, que o Estado nem sempre está em condições de atender. E é por isso que toda a doutrina e a jurisprudência já se posicionaram no sentido de afirmar a possibilidade, sim, por exemplo, é Canotilho que o diz, de haver a substituição de um sistema de proteção social por outro sistema, desde que existam imperativos de ordem razoavelmente econômica insuperáveis que legitimem a ação do legislador ordinário. No caso dos direitos sociais trabalhistas, nós caminhamos para uma outra esfera de reflexões, na medida em que temos no artigo 7º da Constituição um rol de direitos que foram concebidos como direitos mínimos, direitos que devem ser cumpridos, observados nas relações privadas mantidas entre empregados e empregadores. E no rol desses direitos está presente o inciso 26, segundo o qual constitui direito fundamental dos trabalhadores o reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho.
E é evidente que o reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho não pode levar à supressão pura e simples do conjunto de direitos que foram assegurados pelo legislador constituinte originário ou mesmo pelo legislador ordinário. A atuação, portanto, do legislador na realização do projeto civilizatório, na busca da afirmação da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho e da livre iniciativa, deve ter a cautela de observar, sim, os direitos que estão enunciados no artigo 7º da Constituição da República. Nesse sentido, se estabeleceu ou se estruturou a interpretação do texto constitucional pós-88. Entendeu-se que a autonomia negocial coletiva seria limitada, que a possibilidade da flexibilização assegurada nos incisos 6º, 13 e 14 do mesmo artigo 7º seria restrita àquelas específicas hipóteses de redução de salário e mudança de jornada, quando existissem razões suficientemente ponderáveis que autorizassem a negociação coletiva redutora ou modificadora daqueles parâmetros previstos no texto constitucional. Ocorre que, com o passar do tempo, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho começou a ser questionada, e questionada pelos próprios atores sociais. Nós julgamos no Tribunal Superior do Trabalho uma série de recursos de revista que problematizam a jurisprudência, inclusive sumulada do próprio Tribunal Superior do Trabalho, naquilo que envolve a chamada autonomia negocial coletiva. O que pode e o que não pode ser objeto de negociação coletiva. O TST assumiu uma postura, com base na doutrina da Escola Mineira de Direito do Trabalho, que se tornou hegemônica nos últimos 10 anos, uma postura inspirada ou pautada no chamado princípio da adequação setorial negociada. Numa síntese, esse princípio enuncia que, uma vez posto o direito em norma legal, não haveria possibilidade de que fosse objeto de uma transação coletiva, salvo se para ampliar os níveis de proteção social. Mas os atores sociais não concordavam e não concordam com essa interpretação e celebravam e celebram sucessivos acordos e convenções coletivas de trabalho, contrariando a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Ações individuais eram e ainda continuam a ser propostas, discutindo a validade pontual de cláusulas de acordo e convenção coletiva de trabalho que sugerem contrariedade ao princípio da adequação setorial negociada. Havia, então, um sistema esquizofrênico, data máxima vênia. Por quê? De um lado, se lia a Constituição de uma forma, se consolidava a jurisprudência nessa mesma direção, e de outro, os atores sociais não concordavam com a linha jurisprudencial posta e teimavam em celebrar, questionando acordos e convenções coletivas de trabalho. Até que sobreveio uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O RE 590-415 é um julgamento histórico, emblemático, que impôs a refundação da chamada autonomia negocial coletiva à luz da adequação setorial negociada. E nós, no Tribunal Superior do Trabalho, não percebemos a extensão das mudanças ou da leitura nova que foi proposta pelo Supremo Tribunal Federal. Se a nossa interpretação da Constituição estava certa, com a adequação setorial negociada, com a negociação coletiva cumprindo uma função de expansão de direitos, o Supremo Tribunal Federal disse não. Impôs, quando menos, uma mutação constitucional, que é a alteração do sentido da norma constitucional, sem que tivesse havido a modificação do seu texto. O Supremo disse, não é assim, a autonomia negocial coletiva está na Constituição, é para valer, deve ser cumprida. Mas havia problemas ainda não resolvidos, não solvidos, que envolviam a definição do que seriam os direitos passíveis de negociação. Os direitos trabalhistas são todos direitos indisponíveis? Direitos trabalhistas não podem, em hipótese alguma, ser negociados? O que fazem os juízes do trabalho todos os dias em milhares de ações no país, buscando a conciliação? Fossem os direitos trabalhistas indisponíveis, como proclama parte da doutrina, jamais seriam lícitas as transações efetivadas nas varas do trabalho. E é por isso que a ideia de uma indisponibilidade absoluta ou indisponibilidade relativa deveria ser retificada para restauração da noção da irrenunciabilidade inscrita no artigo 9º da CLT.
Não que não existam direitos trabalhistas gravados com a nota da indisponibilidade. É claro que eles existem, e é claro que esses direitos são infensos à negociação coletiva. Normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, salário mínimo, assinatura da carteira de trabalho, vínculo à previdência social, por exemplo, são direitos que não podem ser negociados. Mas a maioria dos direitos que oferecem conteúdo patrimonial imediato, direto, são transacionáveis e, portanto, são disponíveis e o são diariamente nas varas do trabalho. É por isso que essa noção da adequação setorial negociada ou da indisponibilidade de direitos a partir do instante em que eles são inscritos em leis deveria ser corrigida. Mas não o foi. E a correção se deu através da Lei 13.467, que, a meu sentir, avançou positivamente, embora existam problemas, é preciso remarcar, quando define o conteúdo possível da negociação coletiva. Quais são os direitos verdadeiramente passíveis de negociação? A jurisprudência, como eu disse, não estava pacificada. Os atores sociais não acolhiam as diretrizes da jurisprudência. E o legislador veio e resolveu o impasse, estabelecendo nos artigos 611-A e 611-B da CLT quais são os direitos que podem e que não podem ser negociados. Insisto, existem problemas, mesmo nessa definição do legislador. Existem problemas que tocam na constitucionalidade, como, por exemplo, aquele que permite a transação ou a negociação do percentual do adicional de salubridade. O adicional de salubridade, com todo respeito, eu tenho dito isso, o ministro Cláudio já deve ter cansado de ouvir, inclusive em julgamentos lá na Egrégia 7ª Turma. O adicional de salubridade, presente na Constituição, é a prova de uma visão equivocada de que a saúde do trabalhador pode ser negociada, reificada, objeto de uma mercancia. O empregador paga 10%, 20% ou 40% do salário mínimo para o empregado e tudo bem, pode explorá-lo ali numa condição degradante, numa condição indigna, numa condição que avilta a sua integridade física. Não dá, realmente não dá. Mas também o artigo 611-B, quando define que normas sobre duração da jornada, intervalo entre a jornada, limites de prorrogação da jornada, não seriam normas de ordem pública. Também aqui nós temos um problema sério, me parece, à luz da ótica constitucional, na medida em que sabemos que existem vários comandos, ministro Barros, inclusive já fiz referência a Vossa Excelência, e vou pedir permissão para fazer um parênteses aqui, já que Sua Excelência voltou, para dizer o seguinte: corria o ano de 1992, eu tinha há pouco tempo me mudado para Brasília, e aqui em Campinas, sempre um tribunal muito organizado, muito proativo, uma associação igualmente combativa, organizaram um grande congresso, um congresso no Teatro Castro Mendes, um congresso para 800 pessoas. E eu, convidado que fui para expor, fiquei extremamente preocupado, nervoso, auditório imenso, não era muito dado a palestras, exposições. E, para minha alegria, o ministro Barros estava ali ao lado, na mesa, fez uma exposição primorosa, como de costume. Aliás, Sua Excelência nos mostrou aqui que, embora afastado há um ano, sem ler matérias ligadas ao direito e, quem sabe, à política, continua com a capacidade discursiva e o raciocínio analítico bastante afiados. E eu queria dizer, ministro Barros, que Vossa Excelência faz muita falta lá no tribunal, especialmente no STI 2, onde tive o privilégio de compartilhar a bancada com Vossa Excelência. Mas neste evento, após a minha fala, alguém levantou a mão e fez uma pergunta que eu confesso que eu não entendi nada. Uma pergunta dificílima, complexa. Eu olhei para o ministro Barros, quando me deram a palavra, eu falei: olha, vão me perdoar, eu não entendi, não sei responder essa pergunta, mas o ministro Barros sabe. Ele me olhou com uma cara brava, pegou o microfone e fez uma resposta muito boa, como não poderia deixar de ser. E hoje Sua Excelência se vinga, dizendo que todas aquelas belíssimas considerações com que nos brindou seriam superadas pelo ministro Cláudio, certamente será, mas por mim eu peço a máxima vênia para dizer que não. Ministro Barros, Vossa Excelência sabe da admiração que tenho, do carinho, do respeito e, portanto,
a quem de direito os louros devidos. Mas eu dizia, voltando à reflexão, que um dos principais temas da reforma trabalhista, para mim, o tema definitivo, o tema que seria central, é o tema da organização sindical. Da organização sindical, tanto no que envolve o custeio, quanto naquilo que diz com o alcance ou a extensão da autonomia negocial coletiva. E a autonomia negocial coletiva parece ter avançado bem, é o que penso, para fazer cessar um cenário esquizofrênico de negociações coletivas sobre direitos patrimoniais disponíveis com contrapartidas, muitas dessas normas coletivas amplamente discutidas, debatidas nas bases e que eram invalidadas pontualmente em ações individuais. A reforma, nesse ponto, resolve esse cenário esquizofrênico de que o sindicato, que tem o poder constitucional de negociar, que representa toda a categoria, produz o negócio coletivo e os trabalhadores representados ajuizam ações impugnando aquilo que fora convencionado, como disse, muitas vezes com ampla discussão nas bases e aprovação em assembleia, um cenário esquizofrênico. A negociação coletiva no Brasil não cumpriu o seu papel de pacificar relações entre capital e trabalho. Ao contrário, estimulava a litigiosidade. E, nesse sentido, a reforma avançou. Eu não estou aqui dizendo que a reforma não tenha problemas. Tem sim. Mas avançou para conferir segurança jurídica àquilo que se negocia no âmbito coletivo. O ministro Cláudio se lembra de um caso curiosíssimo. Um sindicato ajuiza uma ação coletiva, chega ao TST, querendo afastar a súmula 60 do tribunal, aquela que projeta o adicional noturno para as horas prestadas além da quinta diária, da quinta hora da manhã, e com um adicional de 60% para as horas, para o adicional noturno dentro das 22h05. O próprio sindicato que pactuou foi ao Poder Judiciário querendo estender a contagem do adicional de 60%, contrariando o que havia pactuado. Boa-fé objetiva, ato contrário e etc. Fiquei tão impressionado com aquilo que os advogados vieram despachar o memorial e disseram: mas o direito é indisponível. Mas é indisponível? Por que o senhor negociou? Por que o sindicato negociou? E se negociou e depois vem para a justiça, qual é a mensagem que passa para o... Era um hospital da Bahia. Qual é a mensagem que passa para o hospital na negociação do ano que vem? Que é uma entidade que não é confiável, que a negociação coletiva não é levada a sério, que não é para valer. Então, nesse ponto, é um primeiro aspecto que eu deixo à reflexão de todos. O segundo aspecto, que toca também na questão constitucional e que já foi, a meu sentir, resolvida de forma correta pelo Supremo Tribunal Federal, diz com a contribuição sindical. A mudança da natureza obrigatória para a sua perspectiva facultativa também é um avanço. É um avanço na medida em que tende a depurar o sistema de representação sindical no Brasil. Mais de 17 mil entidades, mais da metade nunca negociou, categorias não representadas verdadeiramente, negociações coletivas também produzidas de forma absolutamente criticável. Então, a negociação coletiva que agora estabelece a taxa assistencial pode ser um caminho para a sobrevivência das entidades verdadeiramente representativas. Mas o fato é que a mudança da natureza compulsória da contribuição para a facultatividade representa também um avanço, inclusive compatível com normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, depois de muita disputa instalada em todos os tribunais, resolveu a questão. Em vários tribunais, decisões monocráticas em mandados de segurança, concedendo liminares, cassando decisões monocráticas em ações civis públicas, tramitando em primeiro grau, e decisões monocráticas, ministro Barros, contrariando a súmula vinculante 10, afirmando em sede de cognição sumária a inconstitucionalidade da Lei 13.467. Nem a Lei 9868 de 99, a lei que disciplina o processamento das ações de controle concentrado, admite que haja exame monocrático em ação de controle em sede de cautela, em sede liminar. É bem verdade, já foi lembrado que há alguns casos que escapam lá no Supremo Tribunal Federal. Mas mais um tema resolvido pela Suprema Corte.
eu não teria dúvida alguma em afirmar, e se tivesse que julgar, afirmaria a inconstitucionalidade daquelas regras que impuseram ônus substantivos ao acesso à justiça. Eu não teria dúvida em afirmar. Mas impressiona a leitura a partir dos princípios, a partir de uma análise econômica do direito, que foi produzida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator da ADI 5766, ainda em trâmite no Supremo Tribunal Federal. É interessante observar que quando se invoca princípio, que é uma norma, como disse, plástica, passível de construção do seu significado, no caso concreto, nós podemos construir qualquer raciocínio. Os princípios têm essa plasticidade e nós chegamos a conclusões contrárias, paradoxos, partindo do mesmo princípio, decisões visceralmente contrárias, contraditórias. E é por isso que me parece seja necessário um certo freio de arrumação neste momento que todos vivemos e que somos tentados a, de fato, dele participar ativamente, que é o da construção do sentido da ordem jurídica, invocando princípios. Ministro Barros, ministro Cláudio não me deixou ser ativista lá na 7ª turma, num caso que envolvia uma questão singela de acesso à justiça, num exame de uma exceção de incompetência territorial. Mas era um ativismo ingênuo ou um ativismo que não causava dano a ninguém. Era um ativismo que fazia cessar a eficácia das regras que definem competência territorial trabalhista, quando o trabalhador é hipossuficiente e não tem condições de litigar no foro da contratação ou no foro em que prestou o serviço. Nós propus, não tive a adesão dos colegas, né? Nós defendemos que seria possível tramitar no juízo perante o qual o trabalhador propusera a sua ação, sem prejuízo de que o empregador não precisaria se fazer presente pessoalmente à audiência para apresentar a sua defesa, os documentos, etc. A reforma trabalhista cuidou desse assunto. Nós invocávamos, de um lado, o princípio do acesso à justiça, que é um direito fundamental da cidadania, e, de outro, o princípio do contraditório e da ampla defesa, com reforço do devido processo legal, que foi concretizado, bem ou mal, certo ou errado, pelo legislador ordinário em 43, no artigo 651 e parágrafos da CLT. Muitas vezes, a realidade social e econômica sofre uma mudança expressiva e as normas jurídicas postas não conseguem responder de forma adequada aos novos reclamos. O legislativo não produz o seu, não cumpre o seu objetivo, não adequa a ordem jurídica e o judiciário fica ali. E é preciso, muitas vezes, lançar mão dos princípios para encontrar soluções de equilíbrio que possam fazer prevalecer direitos fundamentais. Mas eu dizia ainda, a propósito da reforma trabalhista, que nós temos que evitar que a guerra política, que a luta política que é própria da arena congressual seja transposta para os tribunais. Nós temos que respeitar a democracia. A democracia opera com um princípio majoritário, a noção representativa, e, de outro, temos também no texto constitucional a noção, aliás, um movimento histórico, que é o constitucionalismo social. Então, nós temos democracia de um lado, com o seu princípio majoritário, com a representação popular, e, de outro, temos o constitucionalismo social com a preservação de um núcleo de direitos que não podem ser alterados por maiorias parlamentares ocasionais. Nós vivemos uma relação complexa entre a democracia e o constitucionalismo. E é isso que nós estamos fazendo, enfrentando aspectos da Lei 13.467. Sabemos que a lei mudou substancialmente, tem várias dimensões, a lei toca em aspectos vinculados à relação individual do trabalho, amplificou-se a autonomia individual de vontade, criou-se a figura do trabalhador hipersuficiente, permitiu-se negociação individual em relação a matérias que antes deveriam ser objeto de negociação coletiva. No campo coletivo, eu já mencionei o que houve. Mas também tivemos alterações na esfera do direito processual e o que mais nos causa estranhamento são as disposições legais que simplesmente anulam a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, especialmente, aquela que tentou constranger, ou que ainda tenta constranger, o chamado autogoverno do Tribunal Superior do Trabalho naquilo que envolve a positivação de súmulas e orientações jurisprudenciais. O artigo 702 da CLT me parece claramente inconstitucional,
Isso contraria não apenas a tradição do direito brasileiro, mas a regra da própria Constituição, que reserva aos tribunais, no artigo 96 do próprio texto originário, um espaço de autoconformação, de autogestão, de autogoverno, que foi tocado quando se interdita o procedimento para a edição de súmulas e orientações jurisprudenciais. Aliás, é inclusive por essa razão que existem ainda muitas súmulas contrárias a prescrições da Lei 13.467 que não foram canceladas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Dizia o presidente Fernando Borges da alegria de poder participar deste evento, de compartilhar aqui mais algumas dúvidas do que certezas em relação ao debate constitucional que se anuncia. Mas uma coisa é certa, e o ministro Barros tocou nesse assunto: nós estaremos transitando num terreno extremamente delicado, terreno do controle de constitucionalidade a partir dos princípios constitucionais. Porque diz a doutrina que os princípios desempenham 3 funções, pelo menos. Eles são normogenéticos, buscam orientar o legislador quando vai produzir outras normas jurídicas. Eles nos ajudam também a interpretar, desvelar o sentido e alcance de outras normas que estão sendo postas ou pretendendo aplicação. E, finalmente, há uma terceira função, que é a função supletiva, que é aquela que se faz presente a partir da visão neoconstitucionalista, quando não há norma clara, objetiva, que resolva o impasse concreto submetido à apreciação do Poder Judiciário. É uma espécie de colmatação de lacunas. Então, essa função supletiva, de fato, ela vem ganhando vulto e, mais do que nunca, os princípios, enquanto normas plásticas com eficácia imediata, têm sido invocados mesmo, não apenas para suprir situações de lacuna, mas para desfazer ou desconstruir a vontade autêntica, a interpretação visada ou a finalidade visada pelo legislador quando positivou a norma. Isso é algo realmente que precisa ser repensado. Precisamos colocar um freio de arrumação nesse debate, porque esse debate promete. São muitas as questões, como, por exemplo, aquela que envolve a tarifação do dano moral. Como se a dignidade, que já é um valor insuscetível de quantificação pecuniária imediata, pudesse estar submetida a um teto arbitrado pelo legislador. Como se a dignidade de um trabalhador que sofre um acidente caindo de um andaime junto com um engenheiro que tem uma remuneração diferenciada valesse menos do que aquele engenheiro ou mestre de obras. A ideia do tarifamento já foi refutada pela Suprema Corte e é algo ainda que estará sendo colocado, já deve estar sendo examinado nas ações, nas reclamações trabalhistas e também nos recursos perante os tribunais regionais. Ainda não chegou ao TST, pelo menos não tenho notícias, a propósito da arguição de inconstitucionalidade da Lei 13.467 no capítulo da tarifação do dano moral. Um tema também que me parece tocar outro princípio constitucional, que é o princípio do acesso à justiça, mas que igualmente afeta a noção de isonomia no trato jurisdicional aos cidadãos, é o tema ainda nebuloso, questionável, duvidoso da transcendência. Aqui eu saio do campo do direito material e entro no campo do direito processual. A transcendência, como todos sabemos, foi introduzida pela medida provisória 2001. Não foi regulamentada. Apenas agora, com a Lei 13.467, o legislador ofereceu parâmetros ainda assim abertos para que nós pudéssemos selecionar recursos que deverão ser admitidos, recursos de revista admitidos no Tribunal Superior do Trabalho. Critério difícil, transcendência econômica, elevado valor da causa, o elevado valor da condenação. Não é um critério que justifique a intervenção do Tribunal Superior do Trabalho. Transcendência política, contrariedade à súmula do Supremo, do vinculante do Supremo, súmula do Tribunal Superior do Trabalho, e a contrariedade à OJ, e a contrariedade à jurisprudência pacificada pela SBDI1, a SDI1 do TST, mas ainda não posta em súmula. Transcendência social,
trabalhador cobrando direito social constitucionalmente assegurado, e o empregador que busca o reconhecimento da validade e eficácia de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. 7º 26. Vejam, eu estou apenas citando algumas situações que nos colocam em dificuldades a propósito da adequada compreensão e aplicação desse pré-pressuposto da transcendência. Se nós não tivermos, diria, ministro Cláudio, a maturidade de buscarmos uniformizar, mesmo que a lei assim não estabeleça, ministro Dezena, ainda sob condição. Se nós não tivermos a maturidade de tentar uniformizar num gentleman's agreement, quem sabe, alguns parâmetros, nós cairemos numa loteria judiciária que quebra a noção da isonomia no tratamento jurisdicional aos cidadãos. Trabalhadores, cidadãos, empresas, numa mesma situação jurídica, recebendo do TST o reconhecimento da transcendência num determinado caso e em outro não. O judiciário não pode ser lotérico. O judiciário existe para conferir segurança, previsibilidade e isonomia. É por isso que foi pensada a súmula com efeito vinculante. É por isso que se pretendeu, já que não se pode mais negar a função essencialmente complementar do judiciário trabalhista, ou do judiciário em geral, perdão, complementar a atividade do legislador pelo bem ou pelo mal, nós integramos nos tribunais superiores que controlam legalidade e constitucionalidade, nós fixamos, em última instância, de forma vinculante, para além dos textos normativos, nós fixamos qual é o sentido da norma. E é por isso que já se desvelou, já se reconhece que a jurisprudência é fonte primária do direito. Não é mais fonte secundária ou fonte imediata. Estou dizendo que isso é bom ou ruim. É uma constatação do legislador ordinário que, inclusive, no Código de Processo Civil, consagra incidentes de resolução de demandas e recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência. O fato de a reforma trabalhista ter revogado o parágrafo do artigo 896 da CLT não significa que os tribunais regionais estejam desobrigados de proceder à uniformização de sua jurisprudência. Não. Aliás, um dos fundamentos do recurso ordinário é a uniformização no âmbito da competência regional, da competência territorial do regional. É preciso perceber que a atuação do Poder Judiciário deve se dar na perspectiva de realizar esses valores: celeridade, isonomia, previsibilidade e segurança jurídica. E é por isso que é necessário, sim, manter-se a uniformização. A jurisprudência não é dos tribunais. A jurisprudência é um patrimônio social. Ela pode e deve ser alterada, desde que haja concurso de todos aqueles que atuam perante os tribunais, desde que a realidade social assim estabeleça, desde que haja a superveniência de uma nova realidade socioeconômica. É possível que haja evolução da jurisprudência? Claro que sim, mas de forma cautelosa, de forma gradativa, mantendo-se a coerência, a estabilidade e a integridade. Teríamos ainda algumas considerações a fazer, e talvez a última, já que o horário vai além das 12h30, né, presidente Fernando? Tocar no tema da terceirização. Esse é um tema complexo, delicado, que em alguma medida parece prejudicado, pois o Supremo Tribunal Federal, como nós sabemos, julgou recentemente uma DPF, a 324, um recurso extraordinário, e consentiu com a terceirização ampla, com a terceirização da chamada atividade fim, coração do negócio empresarial. Nós ficamos pensando, do ponto de vista da leitura constitucional, e os ministros do Supremo, quando interpretam a Constituição, eles saem do mundo do direito, entram na esfera da política, transitam, dialogam e muitas vezes invocam razões de ordem econômica. Nós percebemos que a leitura do sistema constitucional não pode ser feita de forma estritamente dogmática.
direito, dizia o ministro Barroso, deve ter uma pretensão vigorosa de autonomia em relação à política, à moral, à economia. Pretensão vigorosa de independência, né? Em relação a essas outras esferas. Mas o direito não pode fechar os olhos para essas outras esferas. E é interessante notar que esse debate sobre o ativismo, sobre o neoconstitucionalismo, está mais atual do que nunca, porque o próprio ministro Barroso publicou um artigo, Razão e Voto, numa obra coletiva, que foi precedida, essa publicação, de um encontro em São Paulo com 21 professores de direito constitucional. No artigo que o ministro Barroso defende uma função, ou novas funções, ou novos papéis para a Suprema Corte, neste contexto democrático em crise, crise de representatividade, crise ética, crise econômica, crise social, crise política, nesse contexto de crise, o Judiciário, especialmente o Supremo, ocupa espaços, decide questões políticas, questões que afetam interesses múltiplos. E o ministro Barroso, então, defendeu que o Supremo Tribunal Federal teria uma função representativa, uma função contramajoritária e uma função iluminista. A função representativa pautada na noção de que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. O fato de que nós não somos eleitos não afastaria essa nossa representatividade popular. A investidura diferenciada não macularia o fato de que detemos ou que exercemos um poder que pertence ao povo. E, portanto, estaríamos habilitados a representar também nas decisões judiciais os seus interesses. A função contramajoritária, que é a função tradicional do mito do legislador negativo nos controles de constitucionalidade. Quando se invalida um ato normativo, editado pelo Congresso Nacional, se decide contra a maioria. E a função iluminista, que é aquela função em que o Supremo decide contra o Congresso e contra a população, empurrando a história. Editora FGV, não estou ganhando comissão, mas é uma obra que vale a pena ser lida. São vários artigos, o ministro Barroso, de forma elogiável, se submete ao debate. Essa é a virtude de alguém que abraça a academia, sabe que o verdadeiro debate é importante, se sujeita às críticas, e eram os artigos do Oscar Vilhena, inclusive, e vários outros professores de constitucional, e o ministro Barroso responde às críticas ao final, num artigo ao final desse livro. Para quem se interessar por esse tema, fica aí a dica de leitura. É realmente um livro valiosíssimo. Mais 30 anos de Constituição. Constituição cidadã, Constituição que, apesar das muitas emendas, mais de 100, vem resistindo aos tempos, uma Constituição que, no seu núcleo essencial, ainda preserva a sua identidade, e uma Constituição que merece ser brindada, que merece ser aplaudida. O ministro Barros falava da felicidade. A felicidade eu me lembrei, mas, ministro Barros, a minha memória não é tão prodigiosa quanto a vossa. Texto de Cecília Meirelles. Felicidade, um sonho que todo ser humano alimenta, um sentimento que não existem palavras que definam, mas um sentimento que todo mundo entende. Eu estou muito feliz por estar aqui, não quero deixar os infelizes na hora do almoço. Renovo aos organizadores do evento, o desembargador Fernando, o desembargador Manuel Carlos, cumprimento uma vez mais a ministra desembargadora Gisela. Um abraço especial ao querido amigo, ministro Cláudio Brandão. Este sim será o responsável, ministro Barros, pelo ápice deste seminário. E, especialmente, um abraço fraterno, querido, afetuoso a todos os desembargadores e desembargadoras aqui presentes, magistrados e aqueles que me honraram com suas atenções. Muito obrigado. Bom, também é sempre um grande prazer, né, ouvir o ministro Douglas, e que foi lá desde o início da Constituição e no seu artigo 7º, passando
por essa reflexão muito saudável que vai realmente nos fazer pensar da autonomia negocial em cima da adequação setorial negociada, que é um tema que nos é muito caro, né, as convenções coletivas de trabalho, como elas serão interpretadas agora. Falando sobre a tarifação do dano moral, que é uma coisa também que nos pega, e eu acho que hoje em dia a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Falando sobre a parte de jurisprudência, que para nós, realmente, os tribunais não podem ser tidos como loterias, a gente tem que dar uma segurança jurídica para o jurisdicionado, e passando pela transcendência, e agora falando um pouquinho da terceirização. Também não quero pegar o tempo de todo mundo, porque é hora do almoço, mas quero voltar a uma fala que o ministro não estava aqui quando eu falei, e quando eu falo por trás, porque Vossa Excelência não estava aqui, vou falar na frente. Eu também acompanho a divergência do nosso presidente Fernando, onde Vossa Excelência disse que apenas fez umas considerações sobre o tema Constituição 30 anos. Não. O senhor nos brindou com uma aula de sabedoria e, acima de tudo, de simpatia e humildade. Pelo seu vasto conhecimento, o senhor, quando fala, todo mundo tem o prazer de ouvi-lo. Então, falei por trás e agora falo pela frente. Parabéns. Mais uma vez, Manuel Carlos, e a todos esses ministros e ao presidente por esse grande evento. E vamos almoçar. E dou a palavra agora ao Roberto para dar a nossa sequência e continuidade a esse evento. Pois não, doutora. Queria só prestar uns avisos aos nossos participantes que o certificado de participação do evento será entregue fisicamente ao final do evento para, evidentemente, os que estiverem presentes no momento da certificação. Lembrar uma vez mais, estender o convite a todos para nos prestigiarem na inauguração da galeria dos ministros do TST, que honram a 15ª região, será feita às 14h30, quando retornarmos às nossas atividades, nesse mesmo terceiro andar, aqui à direita, à saída desse plenário. Fazer também um convite aos senhores para que conheçam o nosso Centro de Memória, Arquivo e Cultura da 15ª região, instalado aqui no andar superior, no 4º andar desse prédio também, com um arquivo multimídia muito interessante. Teremos, então, agora o nosso intervalo para o almoço, quando retornaremos às 14h30, reforçando para a inauguração da galeria, aqui ao lado do plenário. Tenham todos um ótimo almoço. Até mais tarde.